Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. O assunto que nos traz hoje são as ordens da ajuda. É um tema complexo, mas um tema sumamente importante para compreender como procede a terapia sistêmica desenvolvida por Bert Hellinger. Quando nós falamos em ordens da ajuda, nós precisamos levar em consideração que a ajuda se desenvolve de duas maneiras distintas. Uma é a ajuda humana em geral, e a outra é a ajuda profissional. Há uma grande diferença entre essas duas formas de ajuda. A ajuda humana em geral é aquela ajuda que todos nós, em algum momento da vida, prestamos a outras pessoas. Costumeiramente, se trata da ajuda como aconselhamento feita pelos pais, pelos amigos, pelos pastores, pelos sacerdotes. É aquela ajuda em que está em questão consolar a pessoa que traz para você, para esta pessoa, uma dificuldade, um problema na vida. A ajuda profissional é algo bastante diferente. A ajuda profissional, ela é desenvolvida através de técnicas específicas e ela se desenvolve sempre em direção a uma meta, buscando a solução daquela dificuldade ou problema que uma pessoa traz a um profissional. Por isso, a ajuda profissional, ela se desenvolve de acordo com um determinado regramento. Este regramento, Hellinger chama de ordens. Ordens, portanto, são estas regras, esses princípios segundo os quais a ajuda profissional desenvolvida pelo terapeuta deve ser desenvolvida. Vejam, estas ordens às quais Hellinger fala, estas ordens da ajuda, não são regras inventadas artificialmente pela inteligência, tal como se inventam as demais regras que organizam uma sociedade, uma organização qualquer. Não. Estas ordens, este regramento que normatiza o modo de oferecer a ajuda profissional, são regras que Hellinger descobre e, portanto, existem desde sempre. São regras naturais, portanto, que normatizam o modo como uma terapia sistêmica deve se desenvolver. Bem, há uma questão muito importante a ser compreendida quando nós falamos das ordens da ajuda desde uma perspectiva sistêmica. O terapeuta, ele serve, e ao servir, a posição na qual ele se coloca é sempre a posição inferior. Ou seja, o terapeuta sistêmico, ele não trabalha na posição de quem se acha mais, melhor ou superior ao cliente que ele atende. Muito ao contrário. O terapeuta sistêmico tem como ordem fundamental, como regra fundamental, servir ao cliente. E quando eu sirvo, para poder servir, eu sempre preciso me colocar na posição abaixo do cliente, porque só dali eu consigo servir. Bem, passando um pouco adiante. Passando agora para falar especificamente de cada uma das ordens da ajuda que Hellinger descobriu e desenvolveu. São, na verdade, 6 diferentes ordens que Hellinger passa a sistematizar
cerca de 20 anos depois de haver começado o seu trabalho psicoterapêutico. Então, eu vou apresentar concisamente cada ordem e falar brevemente de cada uma, esclarecendo, tal como Hellinger faz em sua obra As Ordens da Ajuda, que cada ordem da ajuda, quando ela não é adequadamente exercida, produz uma desordem. Então, eu vou apresentar brevemente a ordem e a desordem correspondente destas 6 que Hellinger desenvolve nesta obra chamada Ordens da Ajuda. A primeira ordem da ajuda, concisamente, podemos formulá-la assim: dar o que se tem e tomar o que se precisa. Eu repito e já vou desenvolver. Dar unicamente o que se tem e tomar apenas o que se necessita. Esta é, concisamente, a primeira ordem da ajuda. Veja, terapeuta e cliente, eles estão numa relação desigual. Por que uma relação desigual? Porque o terapeuta, ele dá mais e o cliente toma mais. Então, há uma relação de desigualdade. Porque o cliente não consegue devolver ao terapeuta na mesma proporção que ele toma dele. Então, a terapeuta e cliente estão numa relação de desigualdade. Vejam, onde acontece a desordem? Ou quando pode acontecer a desordem desta primeira ordem? A desordem pode acontecer quando o terapeuta ele dá sem que o cliente solicite. Ou então, ele dá aquilo que o cliente não precisa. Digamos uma situação que o cliente não pede nada. E o terapeuta, mesmo assim, insiste em dar, ele viola esta ordem. Ou então, quando o terapeuta oferece ao cliente algo do que o cliente não precisa. Ok? Muito bem, vamos à segunda ordem. A segunda ordem da ajuda, novamente de modo bem conciso, podemos resumi-la assim: o terapeuta deve permanecer limitado às possibilidades reais de ação. Então, permanecer nas possibilidades. Esta é a segunda ordem da ajuda. Vejam, a ação do terapeuta está sempre limitada tanto por circunstâncias externas quanto por circunstâncias internas. O que são as circunstâncias externas que podem limitar a ação do terapeuta? É o destino. O cliente, assim como cada um de nós, é afetado por um destino que ele carrega. Então, o terapeuta está limitado ao destino do cliente. Muitas vezes, o terapeuta não tem como interferir no destino do cliente. Ele está limitado a obedecê-lo, a deixar que o cliente conduza e leve, carregue o seu destino. E o que são circunstâncias internas? Circunstâncias internas que limitam o alcance da ação do terapeuta são os emaranhamentos sistêmicos. Muitas vezes, o cliente tem comportamentos que são decorrentes do fato de estar identificado com algum ancestral. Então, isso também limita o alcance da intervenção do terapeuta. Bem, e a desordem? Quando acontece uma desordem nesta segunda ordem da ajuda? Sempre lembrando que a segunda ordem da ajuda diz assim: o terapeuta deve limitar-se às possibilidades reais
em relação ao cliente. Então, quando esta ordem pode ser violada? Pode ser violada quando o terapeuta quer mudar o destino do cliente, por exemplo. Ou então, quando, e às vezes acontece, do cliente se deixar ajudar pelo terapeuta unicamente porque quer agradar ao terapeuta e não porque ele precisa. Esta é a desordem da segunda ordem da ajuda. Vamos à terceira ordem. A terceira ordem da ajuda consiste fundamentalmente, de modo bem conciso, em que o terapeuta estabeleça com o cliente uma relação entre dois adultos. Em que consiste exatamente dizer isso? É que, muito bem, você, como terapeuta, trata uma pessoa menor que você, mais nova que você, mas é tão adulto quanto você. Então, o cliente, o terapeuta tratar, por exemplo, um adolescente, deve tratá-lo como adulto. O que significa? Significa que ele deve lidar com ele, deixando a ele, ao cliente, carregar a sua responsabilidade. O que seria, então, violar isto? Quando o terapeuta se coloca na posição de um pai, por exemplo, que consola o cliente. Isso é uma violação. Então, numa relação entre dois adultos, cliente e terapeuta se posicionam como duas pessoas nas quais o terapeuta deixa ao cliente que ele carregue a responsabilidade por aquilo que lhe cabe. A quarta ordem da ajuda. Concisamente, novamente, a quarta ordem da ajuda consiste em que o terapeuta deve focar basicamente o sistema familiar e não o indivíduo com o qual ele está lidando. Então, a quarta ordem da ajuda é: o foco deve ser o sistema familiar e não o indivíduo com o qual o cliente, com o qual o terapeuta está lidando. Então, desenvolvendo um pouco esta ideia. A terapia sistêmica de Bert Hellinger lida com o indivíduo, é verdade, com uma pessoa, mas não trata o cliente, o indivíduo, como se aquilo que o indivíduo lhe traz, a dificuldade, o problema, tivesse sua origem e o seu término, se encerrassem todas as suas implicações no indivíduo. Ao contrário, para a terapia sistêmica de Bert Hellinger, o indivíduo sempre é visto no contexto do seu sistema familiar. Então, o foco deve ser o sistema familiar e não o indivíduo enquanto tal. A empatia que o terapeuta deve ter está dirigida muito mais ao sistema familiar do cliente do que ao cliente propriamente dito. E o que pode provocar uma desordem nesta ordem da ajuda? Uma desordem pode acontecer quando o terapeuta não olha para os excluídos do sistema. Muitas vezes, a chave da solução da questão que o cliente traz se encontra nos excluídos, e não propriamente no cliente com o qual o terapeuta está lidando. Bem, vamos a uma quinta ordem. A quinta ordem da ajuda diz concisamente que o terapeuta deve ajudar abstraindo de qualquer forma de julgamento. Então, ajudar sem julgar. Concisamente, esta é a quinta ordem da ajuda. Em que consiste exatamente ajudar sem julgar? O terapeuta ajuda sem julgar quando ele aceita o cliente tal como o cliente é.
E mais, aceita também o sistema familiar do cliente, exatamente como o sistema familiar é. Obviamente, a desordem desta quinta ordem acontece quando o terapeuta toma partido. Quando, por exemplo, o cliente traz uma questão grave e o terapeuta se posiciona a favor de um ou de outro, ele perde a capacidade de ajudar. Porque se o terapeuta escolhe um lado, é porque ele julgou que um lado é o certo e o outro errado, um é o bom, o outro é mau. E isso acaba tolhendo ao terapeuta a sua capacidade de ajuda. Então, esta é a desordem desta ordem. Finalmente, a sexta e última ordem da ajuda, ela concisamente pode ser resumida assim: o terapeuta deve ajudar sem lastimar. O que significa isso? Significa que o terapeuta deve se colocar em harmonia com o destino do cliente. O destino difícil, muitas vezes, do cliente, ou em geral, o cliente vem porque tem um destino difícil que ele carrega, tem um passado difícil. Então, o terapeuta precisa se harmonizar, precisa concordar com essa história e não lamentá-la junto com o cliente. Então, aí já estamos na desordem desta sexta ordem. O que provoca a desordem da sexta ordem? Quando o terapeuta, em vez de se harmonizar, de concordar com o passado difícil do cliente, ele lamenta com o cliente o seu passado. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o terapeuta, ele consola o cliente em vez de ajudá-lo. E com isso enfraquece o cliente e não encontra mais a solução. Eu fui bem conciso, e obviamente isto é muito longo, é uma obra inteira que Helge trabalha estas 6 ordens, mas eu acredito que tenha sido o suficiente para você formar uma ideia principal, o fundamental de cada uma dessas ordens, e em que consiste a diferença da ajuda profissional do terapeuta, da ajuda que todos nós, em algum momento da vida, prestamos aos amigos, aos filhos e assim por diante. A Rosana vai nos complementar agora um pouco mais essa questão, como sempre, com a perspectiva prática da ação do terapeuta com os seus clientes. Bem, as ordens da ajuda, elas são um conhecimento essencial para o terapeuta, porém, ele é um tema que, a partir do momento que você compreende e traz para a sua prática, para a sua vida, ele vai te tirar de muitas dificuldades e muitos problemas. Eu gostaria de comentar com vocês um pouco como foi o meu próprio percurso, né, de compreender o que são as ordens da ajuda. Antes de conhecer sobre a abordagem sistêmica, eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era ajuda. Então, o meu movimento era de ajudar, mesmo que eu me prejudicasse, mesmo que eu tivesse que abrir mão de coisas para mim, para poder ajudar as outras pessoas, do meu tempo, do meu recurso, e assim por diante. Então, era uma visão totalmente distorcida que, para mim, trouxe até questões com relação à saúde. Eu tinha uma dor nas costas que era uma coisa absurda, que me tirava energia para que eu focasse na minha própria vida e naquilo que era necessário para conduzir o meu trabalho, o meu dia a dia. Isso antes de eu conhecer a abordagem sistêmica. Porque, para mim, ajudar diferente disso era ser egoísta. Era essa a percepção que eu tinha. E ajudar é fazer tudo o que eu posso e até o que eu não posso, né? Para as pessoas no meu entorno, inclusive para minha família, para minha filha, né? Para os amigos, para os colegas de trabalho. E a partir
de quando eu tive acesso ao conhecimento sistêmico, e claro que antes de me tornar terapeuta nessa área, né, eu coloquei em prática esse conhecimento na minha vida por muito tempo, antes de trazer isso para a prática no sentido de colocar a serviço de outras pessoas. Primeiro eu coloquei ao meu serviço. E esse foi o assunto que eu reconheço que eu mais demorei a internalizar. Por quê? Porque a minha visão era muito distorcida, tá? Quando eu compreendi que a forma que eu tinha de ajudar as pessoas, na verdade, não ajudava ninguém, nem a mim, nem os demais, tá? A partir dessa compreensão, e comecei a estudar sobre as ordens da ajuda, eu fui compreendendo que a forma que eu tinha de ajudar, na verdade, era um movimento que enfraquecia as pessoas e que tirava até mesmo a dignidade delas. Por quê? Quando nós ajudamos além da medida, nós tiramos a possibilidade de que a outra pessoa se exercite na dificuldade que ela está enfrentando. Nós tiramos a possibilidade de que a outra pessoa enfrente as consequências das suas próprias ações. E quando eu faço isso, na verdade, eu não estou ajudando, eu estou enfraquecendo essa pessoa. A partir da abordagem sistêmica, a partir do conhecimento sistêmico, eu fui compreendendo também como colocar em prática as ordens da ajuda, né, com as leis sistêmicas, né? Porque, como o Luiz falou, o terapeuta ele está numa posição diferente do cliente. Mas como é a ordem da ajuda, né, para com o seu companheiro, que vocês têm uma relação de igualdade? Como usa as ordens da ajuda com relação aos seus filhos, que eles são menores que você numa ordem? Como é ajudar os seus pais, que estão acima de você, né, a partir das leis sistêmicas? Então, em cada situação dessa, as ordens da ajuda, elas têm uma forma diferente de você fazer uso dela. E, na verdade, no curso do tempo, nós vamos aprendendo a deixar com o outro a história do outro. Isso não significa ser egoísta, isso não significa que eu não estou disponível para outra pessoa, isso significa que eu permito que o outro experimente a vida dele, experimente a realidade dele, experimente as consequências das ações dele. Isso não significa que eu não vou dar apoio, que eu não vou dar suporte, significa que eu não vou fazer por ele, né? E quando eu consegui compreender isso e depois trouxe isso para a minha prática dentro das terapias, o que eu observo hoje? Eu deixei de olhar para o meu cliente com um profundo respeito, eu olho para o meu cliente com muito respeito, com um profundo amor, com empatia, sim, eu sinto com ele, eu me comovo com o meu cliente, mas eu respeito a história dele, eu respeito o destino dele, eu respeito as escolhas dele, né? E deixo com ele os ônus e também os bônus do percurso que ele fez. Então, esse é o movimento, né, a partir do terapeuta, como você lida com o seu cliente. O que eu observo hoje? E, para mim, quando eu me coloquei nesse lugar, ficou muito mais leve, a minha vida ficou mais leve. Então, como é você não respeitar o destino de um cliente? Se você tem um cliente que, de repente, sofreu um acidente grave e ficou com uma sequela grave, se você entrar num processo de dó dele, de pena do que aconteceu com ele, a única coisa que vai acontecer é que você vai enfraquecê-lo. Então, aquela força que ele precisa para poder enfrentar aquela realidade e galgar mais um passo e fazer o necessário para poder viver, apesar
daquela tragédia, nós tiramos totalmente dele. Se eu olhar para ele com pena, com dó, né? Então, isso é ser egoísta? Não, isso não é ser egoísta. Essa é a única forma que eu tenho de ajudar o outro de forma funcional, para que eu potencialize ele. Compreendendo um pouco mais em coisas muito simples, como funciona a ajuda. É óbvio que quando nós ajudamos, nós fazemos isso pelo mais profundo amor. É por amor que nós nos dedicamos a outra pessoa. É por amor que a gente faz tanto pelo outro. Mas tem um amor funcional e tem um amor que é disfuncional. Por exemplo, na minha prática enquanto professora, eu observei que existiam crianças que chegavam na escola, pequeninhas, né, no jardim de infância, tinham crianças que elas tinham idade suficiente para saber, por exemplo, pegar o talher, né, todas as demais daquela fase de idade tinham, mas aquelas crianças, elas eram tão protegidas e cuidadas e ajudadas pelos pais em casa, que os pais estavam sempre dando a colher, a comida na boca delas. Quando elas chegavam na escola, elas não sabiam pegar o talher. E o que isso produzia nelas? Né? Produzia um sofrimento, né? Porque tinha se impedido de que ela aprendesse algo. Aí, normalmente, o que acontece quando a gente vê uma criança pequenininha tentando se alimentar? Né? Se nós entrarmos num processo de dó, porque ela está tendo dificuldade de colocar o alimento na boca, e você vai lá e supre todos esses movimentos, você não vai deixar que ela se desenvolva. Então, quantas vezes, eu sei que é um exemplo muito simples, mas começa dessas pequenas coisas, sabe? Desde você permitir que uma criança levante e sente para que ela exercite o quê? A musculatura das pernas. Então, quando a gente olha para o adulto, ou quando a gente olha para a vida, não é diferente. Então, você permitir que a outra pessoa se exercite nas dificuldades dela, né, vai fortalecê-la. Eu não estou dizendo no sentido de abandonar o outro nas suas dificuldades. Eu estou dizendo de você ajudar de forma funcional. Muitas vezes, ajudar de forma funcional é você permitir que o outro alcance a coragem e a humildade de solicitar ajuda. Percebe como é algo muito simples, mas que se você permite que o outro chegue ao ponto de ter a humildade e a coragem de te solicitar ajuda, ele já está aprendendo uma imensa de uma lição. E aí sim, você ajuda na proporção daquilo que você pode, sem tirar de você para poder suprir ele. Isso é uma ajuda das ordens, isso é uma ajuda respeitando as leis do amor. Está fazendo sentido isso para vocês? Esse assunto, ele é extenso, ele é complexo, ele é fundamental para o terapeuta, mas ele é muito importante para qualquer pessoa. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que compreenda um pouco mais de como funciona as ordens da ajuda e começar a colocar ela em prática na vida, vai ter uma vida mais funcional, mais leve, mais tranquila, com menos dores nas costas. Porque quando nós carregamos um peso além do nosso, né, certamente você vai ter uma disfuncionalidade, inclusive na sua saúde. Eu desejo que tenha sido útil para vocês esses comentários nossos e, como sempre, nós estamos disponíveis para conversar com você sobre esse assunto, caso você deseje. Bem, muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, se inscreva. Se você gostou, curta esse vídeo e compartilhe o link dele entre os seus contatos, nas suas redes sociais, para que muitas pessoas possam ter acesso também a este conhecimento que faz tanto bem a quem a ele se dedica. Muito obrigado e te esperamos no próximo vídeo. Até breve.